Salve galera, por cá professor Ricardo e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Pessoal, então, na aula de hoje nós iremos iniciar o livro 3, tá certo? Foi por isso que eu perguntei quando perguntei lá no grupo, os alunos que de repente não têm o livro 3, né? Porque de alguma forma sairia prejudicado, mas como ninguém se manifestou, vamos iniciar então mais essa aventura. Terminamos mais uma apostila e vamos iniciar uma nova, tá? E essa promete, tá? Os assuntos vocês estão percebendo que estão crescendo o número de informações que eu preciso memorizar, crescendo o número de fórmulas que eu preciso ter o conhecimento, e a partir de agora, galera, eu já adianto que você vai precisar assim, de muita organização, tanto mental quanto física. Quando eu falo física, eu estou falando assim, em relação ao seu caderno. É importante que você saiba sintetizar e sistematizar as informações que eu passo aqui para todos vocês, porque você vai precisar utilizar a fórmula necessária na situação devida, tudo bem? E essa dificuldade, não, se você está tendo dificuldade com isso, não se preocupe, porque você não é o único. O assunto de geometria, os alunos acham difícil por isso, certo? Porque é muita fórmula, eu não sei onde usar a fórmula na situação tal. E, pessoal, eu já te adianto logo que é muito importante, nesse primeiro momento, você se organizar, tá? Na aula de hoje eu vou te trazer mais fórmulas, vou te trazer muitas fórmulas, tá? E é importante demais que você copie aí no seu caderninho, depois pregue no seu quarto, no seu guarda-roupa, no espelho do seu banheiro, no teto. O professor Ricardo, quando era estudante, ensino médio, eu pregava as fórmulas no teto. Outro dia eu voltei para a casa dos meus pais e o meu quarto ainda se mantém intacto, porque lá onde era o meu reduto, onde eu construí grande parte do meu conhecimento e bateu uma nostalgia grande, porque eu vi fórmulas no teto, eu vi fórmulas na janela, eu vi fórmulas no meu guarda-roupa, eu vi fórmulas na porta do meu banheiro, eu vi fórmulas no espelho do meu banheiro. Pessoal, é assim, certo? É assim. Você tem que, você tem que dar o seu jeito, cada um memoriza as fórmulas da forma como achar necessário, tá bom? E, infelizmente, geometria espacial é isso. Eu vou tentar também trazer para você uma interpretação diferente. Caso você, de repente, esqueça a fórmula, eu vou buscar mais ou menos trazer a demonstração do motivo delas ocorrerem, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a aula. Capítulo 8, livro 3, pirâmide, certo? Só lembrando que nas aulas anteriores, nas aulas remotas, nós lidamos com o assunto de prismas e lidamos com o assunto de... Qual foi o outro? Poliedros, né? Lidamos com questões de poliedros de Platão, poliedros regulares, essas definições. Com relação a prismas, damos a definição de prisma, falamos do cubo, do paralelepípedo, vimos como calculamos o volume, como calculamos a área lateral, a área da base, diagonal, soma dos ângulos internos, né? A questão dos ângulos triédricos. E hoje nós iremos conhecer esse sólido geométrico chamado pirâmide. Então vamos adiante. O computador deixar, né? Deixou. Então, eu adoro esse meme porque aqui atrás da nossa caixa de texto tem um cone. O cone é um dos, é um dos sólidos que são análogos aí à pirâmide e nós iremos ver posteriormente. Então, esse meme ele será melhor utilizado na aula de cone. Mas, enfim, vamos aqui ver o que nós iremos trabalhar hoje. Ó. Eu vou fazer algumas considerações sobre triângulos, certo? Porque galera, é muito importante você conhecer de forma íntima os triângulos. Tá? Você saber calcular a sua área, você saber calcular a medida de um segmento, o valor de um lado, a medida de um ângulo, o valor da altura, você conhecer, ter recursos matemáticos para isso é muito importante. Tá? E hoje eu vou te mostrar alguns recursos com relação à área, tá bom? E também iniciaremos a questão da pirâmide, definição e uns elementos, nomenclatura, pirâmide regular reta,
e falaremos aí onde vem a parte das fórmulas, né, que é a questão da área, das áreas e o volume. Então, partiu, né? Triângulos. Pessoal, sobre triângulos, você conhece uma fórmula, né? Você conhece uma fórmula que ela é muito importante, que é a fórmula do cálculo da área. E eu trouxe aqui um texto para você, vamos dar uma lida, ó. As bases de alguns sólidos geométricos são polígonos, e os polígonos podem ser decompostos em triângulos. Assim, além da fórmula básica para o cálculo da área do triângulo, convém lembrar de outras fórmulas menos convencionais, mas não menos importantes. Então, isso que eu estou te dizendo aqui é o seguinte. No caso do prisma, o prisma ele é um sólido geométrico, você vai lembrar, né? Ele tem duas bases, né? Então, uma base no plano de baixo, né? E tem uma base no plano de cima, ok? E essas bases, como eu disse aqui, são polígonos. São polígonos. Ó. E comumente os polígonos podem ser decompostos em triângulos. Então é muito, muito, muito importante você conhecer a fundo o triângulo. Por isso, porque para você calcular a base, a área da base, você dizer alguma coisa com relação a essa figura, você precisará muitas vezes calcular áreas de triângulo. Então vou trazer para vocês agora algumas fórmulas, ó. São 4, tá? Essa fórmula bem aqui, você já conhece ela bem demais, né? Fórmula da área do triângulo, que é a área da base vezes a altura sobre 2. Né? Perdão, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Essa fórmula você já conhece. Não sei se você vai lembrar da fórmula do Heron para triângulos. Que é uma fórmula também vai te dizer a área. Certo? Olha só. A área do triângulo pode ser calculada utilizando a questão do seu semiperímetro. O que é o semiperímetro? Semiperímetro, que é o S, anote aí, é a metade do perímetro, tá bom? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, beleza? Vamos ver um exemplo, como é que nós utilizamos essa fórmula de Heron. Vem de lousa aqui comigo. Temos o seguinte, vamos fazer aqui um triângulo, certo? Vamos lá. Fiz aqui um triângulo. Triângulozinho bem simples, bem convencional. Aí aqui esse lado mede 5, esse lado mede 4 e esse lado aqui mede 3, beleza? Como é que nós calculamos a área desse triângulo? Nós já sabemos que a área dele, né, pela forma convencional, é base vezes a altura dividido por 2. 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 dividido por... Quero vermelho, não quero isso aqui não. 3 vezes 4 dividido por 2, tá? E 3 vezes 4 dividido por 2, galera, 3 vezes 4, 12, dividido por 2 é 6, eu vou colocar 6 unidades de área aí. Né? Eu não tenho unidade de comprimento, então a gente pode colocar unidades de área, mas pode ser centímetro, metro, quilômetro, enfim. Tá? Mas vamos utilizar outra fórmula para tentar calcular a mesma coisa, certo? Que o objetivo aqui é isso, é te dar recursos, aumentar a tua capacidade de resolver questões de diferentes formas. Veja bem, utilizando a fórmula de Heron, né? Primeiro nós temos que calcular o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, 4 mais 5 mais 6, isso é quanto? 4 mais 5, 9, mais 3, 12. Né? Então, nós temos aqui. Consequentemente, o semiperímetro, semi vem de metade, né? É a metade do perímetro, que é 6. Tá? 6. E agora, utilizando a fórmula de Heron, é o seguinte, ela é a raiz quadrada, certo? Do semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado, e tudo isso, galera, eu não coloquei antes, porque aqui eu faço um gambiarra, ó, tudo isso na raiz quadrada, perfeito? Então, vamos lá, né? Quem é o semiperímetro? O semiperímetro é 6. Vezes. Aí você vai pegar cada lado e vai subtrair pelo semiperímetro. Ó. 6 menos 5. O outro lado agora é 4. 6 menos 4. O outro lado agora é 3.
6 menos 3. Beleza? Lembrando que tudo isso na raiz quadrada. Estou te mostrando como calcular a área de um triângulo pela fórmula de Heron. Aí vamos lá, ó. 6 vezes 6 menos 5 dá 1, vezes 6 menos 4 dá 2, e 6 menos 3 dá 3. E lembrando, tudo isso na raiz quadrada. Tá? Agora igual. 6 vezes 1 vezes 2 vezes 3 dá 36. Olha só que bacana. Na raiz quadrada. E a raiz quadrada de 36 é 6. Perfeito? Então, só para você não confundir, eu vou traçar aqui uma retinha. Traçar aqui uma retinha de cor diferente. Porque acima dessa retinha eu te mostrei como utilizar a fórmula convencional do triângulo e te mostrei como utilizar a fórmula de Heron. Professor, eu prefiro a fórmula convencional. Concordo contigo. Mas galera, nem sempre nós teremos meios de utilizar a fórmula convencional. E aí você precisa dar seus pulos, você precisa de outra alternativa. Talvez, em algumas situações, a fórmula de Heron seja muito interessante. Aí, galera, eu trouxe aqui também para vocês outra fórmula, certo? Que é utilizando como calcular a área, né, do triângulo, utilizando trigonometria. Aqui nós chamamos essa fórmula de fórmula trigonométrica da área de um triângulo, certo? Como é que... Eu não vou dar um exemplo aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Alguma curiosidadezinha, tá? Ó, vou fazer outro triângulo aqui. Outro triângulo, beleza? Aí aqui tem a altura, né? Show. Aí, essa altura aqui eu vou chamar de H. Você deve estar lembrando desse triângulo, né? Aquele triângulo onde a gente utiliza aquela música. Quadrado do Catetão. Ainda estou aguardando, né? Uma pessoa que é boa em música para me ajudar a terminar essa música da melhor forma. Enfim. Então, galera, veja bem. Temos aí um triângulo, certo? Um triângulo escaleno qualquer. Não sei se pode ser retângulo, pode não ser. Mas temos aqui também um ângulo que eu vou chamar aqui, por exemplo, de ângulo alfa. Tá? Ângulo alfa. Como é que nós vamos calcular a área desse triângulo nessas condições? Nós sabemos, aqui está fácil, né? Nós sabemos que nós podemos utilizar a área da seguinte forma. A área da base, né? Perdão, base, que é C, vezes a altura. Tranquilo, a base é C, a altura é H, calculou. Mas vamos supor que você não tem nenhuma dessas medidas. O que você vai fazer? E você não está lascado não, né? Você não pula a questão não. Você vem aqui, ó. Dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Certo? E me diga, vocês já sabem disso. Quem é o seno do ângulo alfa, né? Quem é o seno de alfa? E aí? O seno de alfa, ele será o cateto oposto, que é H, sobre quem? Sobre a hipotenusa, B. Beleza? E aí, veja bem. Veja bem. Ah, aqui eu só esqueci de um detalhe, né? A área é H sobre 2, né? Tinha esquecido. Então, veja bem. Ali aparece um H, certo? Então, nós temos que isolar o H aqui. Então, H será igual, ó, passa o B para o outro lado multiplicando, fica B vezes o seno do alfa. B vezes o seno do alfa. Então, o que tu vai fazer aqui? A tua fórmula, olha só, é igual C vezes... O H não é B seno de alfa? Então, tu troca agora, ó, B vezes o seno de alfa. E tudo isso, ó, tudo isso sobre 2. Perfeito? E aí está o motivo, né, da fórmula trigonométrica ser do jeito que é. Tá bom? C vezes B, lembrando que C e B são lados aí do triângulo. C vezes B, vezes o seno, vezes a metade do seno do ângulo entre eles, né? Você pode enxergar assim. Para calcular, você pega... Se você tem dois lados e um ângulo entre eles, você pode fazer o seguinte. Pode pegar aqui, ó,
multiplicar os dois lados do ângulo, certo? Multiplico os dois lados, e depois calculo o seno do ângulo alfa e divide por 2. Pode ser assim também. E outra, galera, é essa área aqui, ó, você deve tomar cuidado com ela, porque essa área ela só funciona para triângulos equiláteros. O que que são triângulos equiláteros? Bom, triângulos equiláteros são aquele triângulo, né, que possui todos os lados iguais. E você pode calcular a área dele só fazendo raiz de 3 sobre 4 vezes L ao quadrado, tá bom? Lembrando que o L é o lado do triângulo. E como o triângulo tem todos os lados iguais, basta pegar um, trocar aqui na fórmula e você obtém o valor da área. Essa fórmula também tem a sua demonstração, mas eu não vou fazer ela nesse vídeo, não. Se vocês quiserem a demonstração dessa fórmula, vocês avisem aí nos comentários que eu posso fazer um videozinho adicional demonstrando a fórmula da área dos triângulos equiláteros. Beleza? Então, vamos adiante aqui. Grava essas 4 formulazinhas aí e vamos para a próxima. Bom, vamos iniciar agora o conceito de pirâmide, né? Primeiramente, o que é a pirâmide? Denomina-se pirâmide a união de todos os segmentos que possuem extremidade V e a outra em um ponto qualquer do polígono. Então, tá aqui para vocês a pirâmide, certo? Eu sei que visualmente, geometricamente, é muito simples você dizer o que é uma pirâmide, né? Aliás, é muito simples de dizer, eu acho que não é tão simples. Eu acho que as pessoas têm dificuldades para explicar, por exemplo, o que é um quadrado, o que é um triângulo, o que é sei lá, um cubo. As pessoas têm dificuldade para explicar, mas elas sabem o que é. Assim como a pirâmide. Mas eu estou te dizendo, a pirâmide ela é o sólido geométrico formado pelos segmentos de extremidade V e um dos vértices do polígono aqui de baixo. Fazendo analogia com o prisma, lembra lá no prisma que aqui em cima não tinha outro plano e não tinha o mesmo, por exemplo, aqui parece ser um hexágono, né? E aqui então tem um hexágono e lá em cima tinha um hexágono, a gente ligava, formava o prisma. Não era assim que nós fazemos o prisma? Na pirâmide você quase faz isso. Na pirâmide você continua tendo o sólido, continua tendo o polígono aqui na base, só que agora você para a ligação com um ponto somente lá no espaço, né? Então, feito isso, você constrói a sua pirâmide, tá bom? E vamos agora para os elementos. Galera, o V, ele é o vértice da pirâmide, ok? O V, ele é o vértice aqui da pirâmide. Ó, aqui de vermelho, vermelho. O V é o vértice da pirâmide, esse pontinho bem aqui, ó. O polígono A, B, C, D, E, F é a base. Eu vou fazer aqui, eu não coloquei, né? Vermelho. Pronto. A, B, C, D, E e F é a base. É a base da nossa pirâmide. Tá? A distância entre V e alfa é a altura. Veja bem, ó. Tá aqui o ponto V. Vou traçar aqui, ó, a distância. Lembrando que a distância é sempre perpendicular, né? Ó. Distância entre... Então, aqui eu tenho a altura. Essa pirâmide, ela tá meio tortinha, né? Ela tá oblíqua. Já vou mostrar para vocês o que significa pirâmide oblíqua. Mas quando a pirâmide ela tá desse jeito, a altura ela sempre será fora do corpo, né? Fora do interior da pirâmide. Enquanto que quando a pirâmide for reta, ela será dentro, tá bom? Arestas laterais são os segmentos VA, VB, ó, VA, VB, VC, tudo isso são arestas laterais, ó. O segmento formado pelo vértice e pelo outro vértice do polígono. São as arestas laterais. E os triângulos VAB, ó, tá vendo que cada face lateral não é um triângulo? Certo? É importante você identificar isso. Ó, VBC, olha só, VBC é um triângulo. Professor, sempre as faces laterais de uma pirâmide são triângulos? Sempre. Agora você está entendendo o motivo de eu ter
iniciado a aula com uma introduçãozinha a triângulos, né? Porque a partir de agora nós vamos utilizar muito os conceitos acerca deles, certo? Então é muito importante você entender o que é o vértice, o que é a base, o que é a aresta lateral, o que são também as faces laterais. Perfeito? Vamos aprender a dar nomes às pirâmides. Ó. Temos 3 tipos aqui. Pirâmide reta, como eu comentei, ó, a altura dela está dentro do interior da pirâmide. Ó. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, a altura, a própria definição já está aí. A altura está dentro da definição, está dentro do interior da pirâmide, perdão. E a pirâmide oblíqua, ela é aquela que a altura está fora do interior da pirâmide. E no caso da pirâmide regular, o que acontece? Acontece que quando quando o polígono da base for regular, nós temos que a pirâmide ela é regular, tá bom? Lembrando que um polígono regular é aquele que todos os lados são iguais. E aqui essa é uma classificação quando a posição de suas arestas laterais. Perceba que aqui é uma classificação também levando em conta o vértice, né? E o vértice, ele também altera a posição das arestas laterais. Então, quando o vértice ele tá muito inclinado, ele está muito aqui, ó. Ele está, posso dizer, pertence à projeção aqui do polígono da base, nós temos uma pirâmide reta, mas quando ele está fora da projeção do polígono da base, ele não pertence, né? Ou seja, é uma pirâmide oblíqua. Mas também nós podemos classificar as pirâmides levando em consideração a sua base, o polígono de sua base. E aqui é uma classificação muito simples, né? Ó, quando a base for um triângulo, nós temos uma pirâmide triangular, quando a base for um quadrilátero, quadrangular, e assim sucessivamente. Ó. E aí é uma classificação quanto ao polígono de sua base. Pronto, agora essa parte aqui ela é importante. Elementos da pirâmide regular reta. Gente, pirâmide regular reta é aquela pirâmide que eu disse para vocês bem aqui. Ó. Ela é regular, ou seja, o polígono da sua base é regular. E ela é reta por quê? Porque a sua altura, certo? A sua altura, ela é formada pelo vértice do triângulo e pelo centro do polígono, o polígono da base. Aí nós temos uma pirâmide regular reta, tá bom? E veja bem, vamos aprender aqui a dar nomes. Ó. O V é o vértice da pirâmide, como já foi dito. AB, o segmento AB, localiza ele. O AB, ó. O AB é uma aresta da base, certo? O VM, galera, é o apótema da pirâmide, ó. VM é o apótema da pirâmide. Tome cuidado com essa nomenclatura, porque são 2 apótemas, ó. O primeiro da pirâmide é o seguinte: o apótema da pirâmide é a altura de uma das faces, né? A altura de uma das faces laterais. Então, dá uma olhada no triângulo VCB. Triângulo VCB. A altura desse triângulo comumente é chamado de apótema da pirâmide. Beleza? Apótema da base. O que é o apótema da base? Olha para a base, olha para o centro da base, e a distância desse centro até um dos lados, né, uma das arestas laterais, é chamado de apótema da base. O EM, no caso, é esse apótema. O VE é a altura, o VBC é a face lateral, como eu já havia dito. O ABCD é a base da pirâmide e alfa é o plano da base. Tá bom, galera? Então, se você está com dificuldade de localizar, né, enfim, alguma eventual dúvida, conta para mim na nossa ligação, já, viu? Já eu vou tentar tirar a maior alegria do mundo. Agora vamos para as fórmulas, né? Fórmulas, vamos lá. Gente, áreas e volume. É muito importante, como eu disse, você saber essas fórmulas, porque você vai utilizar ela sempre. Vai utilizar elas. Vai cair em algum canto uma questãozinha de pirâmide, você precisa saber. Aí vamos lá, ó. Área da base. Galera, área da base. Como a área do polígono convexo? A área do polígono convexo que corresponde à base. Isso daí é óbvio, né? E eu coloquei aqui essa fórmula. Área da base é PM, né? P vezes M, onde P
é o semiperímetro da base. Lembrando que você já sabe o que é semiperímetro, né? A metade do perímetro. E M é o apótema da base da pirâmide. Você pode utilizar essa forma tranquilamente, mas particularmente eu acho muito difícil você lembrar dessa nuance, né? Que isso aqui é muito específico. Dá uma olhada, ó. A área da base é a área da figura da base. Se for um quadrado, basta multiplicar, basta elevar o quadrado à medida de uma aresta lateral, certo? Se for um triângulo, basta utilizar uma daquelas fórmulas que eu disse no primeiro slide, no começo. Se for um pentágono, existe uma fórmula da área do pentágono, tá? E se for um hexágono, também. Se for o hexágono, já te adianto que a fórmula da área do hexágono é 6 vezes essa daqui, ó. 6 vezes essa daqui, a área do triângulo equilátero. Então, galerinha, eu já te digo logo que essa fórmula aqui, se você lembra dela, maravilha. Mas existem outras e bem mais fáceis, tá bom de lembrar. Área lateral. Área lateral, lembrando que é a soma das áreas das faces laterais. Vamos voltar. Lembrando que as faces laterais são triângulos, e se a pirâmide for regular, esses triângulos são iguais, então basta calcular a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade deles. Ó, lembrando que aqui tem 4 faces laterais, certo? Então você calcula a área de um e depois você multiplica por 4. Você consegue calcular a área lateral. Professor, estou percebendo uma coisa. A quantidade de faces laterais é igual à quantidade de lados da minha base, correto? Verdade. Se a tua base for um pentágono, tu tem 5 faces laterais. Se a tua base for um hexágono, tu tem 6 faces laterais, e assim sucessivamente. Então, olha só o que tu vai fazer. A área lateral será igual a N, que é o número de lados, ó. Número de lados da tua base, ou número de faces laterais, vezes A vezes G sobre 2. Lembrando que o A é quem? O A é a aresta da base, o G é o apótema da pirâmide. Opa, vamos voltar. O A, a aresta da base, apótema da pirâmide. Base vezes altura, dividido por 2, é ou não é? É sim. E a área total é a soma de todas as áreas, né? Que é a área lateral mais a área da base. Você calcula essa de cima, calcula essa de baixo, são mais duas e você tem a área total. E, gente, lembrando agora vem a dica mais importante da aula. Dica mais importante da aula. Essa forma aqui, ela é muito importante. Ela é a mais importante de todas. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Pessoal, geometria espacial, ela se resume a uma coisa. Deixa eu contar um segredo aqui. Baixa o vídeo, bota o fone. Vamos conversar só eu e você agora. Agora é segredo, viu? Só o aluno do professor Ricardo sabe disso agora. Presta atenção. Pessoal, quer falar baixinho para ninguém escutar. Geometria espacial, ela se resume somente a uma coisa. É o volume, certo? Claro que algumas questões elas vão pedir qual é a área e tal, mas assim, eu digo que é uns 40%. 60% é volume. E volume de sólidos geométricos é um só. A área da base vezes a altura. Aí tem um detalhe. Se esse sólido tiver ponta, você divide por 3. Meu povo, anote isso. Isso vai mudar a sua vida. Vai transformar o seu futuro. Através disso, você vai vencer. Vou repetir. A área da base vezes a altura. Em bico, divide por 3. Voltando aqui no slide. Ó. Pressão. Professor, por que então que eu divido aqui a pirâmide por 3? Ela tem bico? Olha aqui o bico. Por que lá no prisma eu não dividiria por 3? Porque o prisma não tem bico. Professor, então você já está me dizendo que o cone, por exemplo, o cone, vou voltar ali na Nazaré, a gente vê um cone de Nazaré. Ih, não dá para ver, mas tem um bico bem aqui. Você está me dizendo, professor, você está me dizendo que se a figura tiver bico, eu divido por 3 e calculo a área da base vezes a altura. É isso mesmo, cara. Você entendeu isso, cara?
Parabéns. Se você entendeu isso, parabéns. Se você entendeu isso, parabéns. E a regra básica da matemática, se está fácil, é porque você está fazendo errado. Mas agora vocês, como vocês estão fazendo certo, vai continuar fácil. Porque a regra básica da matemática não é que se tá difícil é que está certo, se está fácil, está errado. Não, se está difícil é porque você não está estudando. Tá? E é isso, galera. Foi bom essa aula. Me diverti muito gravando essa aula, gente. Eu espero de verdade ter contribuído com a tua preparação e aguardo você na nossa ligaçãozinha. Forte abraço e fui!